Muito boa tarde, vereador Almir Vieira, que ora preside esta sessão, aos colegas vereadores, a quem nos acompanha pela TVL ou aqui do plenário. Eu tive a oportunidade, vereador Maurício Gol, de visitar hoje o doutor Maurici Nascimento. Ele recebeu um diploma de mérito educacional do Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina. Dr. Maurici, e é interessante que ele recebeu mérito educacional, né, e não de medicina, não de saúde, mas porque ele tem um serviço prestado à sociedade catarinense e muito especificamente a Blumenau. Sendo professor há muitos anos, também foi secretário de Educação. E o Dr. Maurici não é um pouco avesso à homenagem, é avesso a esse tipo de coisa, tem personalidade muito simples, mas é um homem grandioso, um homem que ao longo de toda a sua vida tem trabalhado para construir uma sociedade melhor para todos nós. E eu me lembro, em determinado momento, em uma conversa com ele, quando ele assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, ele falou que ele assumiria aquela responsabilidade, aquele cargo, mesmo, né, sendo médico, professor, tendo consultório, mas ele ocuparia aquele cargo porque sabia que podia fazer alguma coisa pelas crianças. E, de fato, ele tem feito. A vida toda dele, ele tem ajudado as crianças de Blumenau a serem crianças melhores, mais felizes, mais educadas e mais saudáveis. Então, fica aqui meu cumprimento, minha homenagem ao querido amigo, alguém que me inspirou a participar da política, o doutor Maurici Nascimento. Eu tenho falado do Pacto Federativo, como ele é cruel com Santa Catarina. A Fiesc fez alguns levantamentos apontando que em 2021, no ano passado, Santa Catarina arrecadou aos cofres da União 77 bilhões de reais e no orçamento geral da União, o que voltou para o estado de Santa Catarina foram aproximadamente 7 bilhões de reais. 10% de tudo aquilo que o estado de Santa Catarina arrecadou. O Pacto Federativo é cruel com o nosso estado. E o impostômetro aponta que no dia de ontem, 16 de novembro, o estado de Santa Catarina já arrecadou 104,7 bilhões de reais em impostos. As cidades que mais arrecadaram foram Florianópolis, Joinville e Blumenau. E, infelizmente, nós continuamos precisando de investimento para infraestrutura. Infelizmente, continuamos esperando investimentos para a saúde e para a educação. É um apelo ao Congresso recém-eleito, aos deputados federais de Santa Catarina, aqueles que nos representam no governo federal, que ajudem a mudar esse pacto federativo ou a forma com que Santa Catarina é tratada pelo governo federal. Já passou a hora, há muitos anos, Santa Catarina receber um pouquinho a mais daquilo que arrecada. Só para concluir, né, e reafirmar aqui o número, 104,7 bilhões de reais em impostos arrecadados até agora. Concedo a parte a Vossa Excelência. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Silvio, quero lhe cumprimentar pelo pronunciamento. Há muito tempo a gente ouve falar sobre o Pacto Federativo, sobre a necessidade de mais recursos nos municípios e menos recursos lá em Brasília, menos recursos no governo federal. Eu acho que isso realmente a gente lamenta, que parece que é muito difícil, e a gente até sabe por que é muito difícil. É porque para manter todas aquelas benesses, aqueles penduricalhos, auxílios diversos, né, inclusive extensivo a familiares, enfim, para todos da família, não é fácil. Cartão corporativo que explode de gastos, né, é muito camarão, é leite moça, é chocolate, é até Viagra, né, então não é fácil realmente. Então, prótese dentária e por aí vai. Então, é complicado. Então, a gente, eu ia falar aqui, mas não queria falar, né, prótese peniana, inclusive, para deputados aí.
Mas, enfim, é lamentável essa situação, né? Então a gente espera que realmente possa se chegar, né, no reconhecimento por parte daqueles que nos representam na necessidade de se fazer isso urgentemente. Mais dinheiro nos municípios e menos dinheiro lá em Brasília. Vossa Excelência me concede 1 minuto e meio. Mais 1 minuto e meio, Vossa Excelência. Vereador Adriano, obrigado pelo seu aparte. Essa lógica do Pacto Federativo foi criada durante o governo militar com uma lógica razoável, de quem tem menos, quem tem mais necessidades, receba mais de outros estados que arrecadam mais. Mas não é admissível que nós, catarinenses, que temos necessidades, olha só, o porto de Itajaí precisa aumentar a baía de evolução, a BR-470 precisa de investimentos, e não tem recursos. Santa Catarina tem sido prejudicado, um estado produtor. E a lógica é o seguinte, se houver investimentos nos portos, se houver investimentos nas rodovias federais e estaduais, o estado vai arrecadar ainda mais. Então nós não podemos ser penalizados pelo volume da nossa economia, muito pelo contrário, devemos ser contemplados com recursos federais. Mas para concluir, senhor presidente, eu quero também dizer aqui e cumprimentar a FURB pela estreia do podcast Inova FURB. É uma ação que é apresentada pelo professor Christian Krambeck e pela professora Carolina Krebs, em um bate-papo descontraído de informações com profissionais de destaque no mercado nacional e internacional formados pela FURB e também convidados. Então, a FURB, mais uma vez, tem mostrado a sua atuação na sociedade, né? Hoje tem um podcast conduzido por professores, e o primeiro podcast recebeu o Juliano Mendes. O Juliano é um baita empreendedor, né? Criador de diversas marcas em Blumenau, entre elas a Eisenbahn, que merece aqui um destaque e um agradecimento da sociedade de Blumenau. E também o Rodolfo, que é mestre graduado pela Universidade Regional de Blumenau na área de Engenharia Química e certificado pelo Instituto de Cerveja e Estilos de Cerveja, que tem a Maltearia Blumenau, outro empreendedor blumenauense, formado pela FURB, que tem se destacado no mercado nacional. Então, parabéns à FURB, parabéns ao professor Christian e à professora Carolina Krebs. Muito obrigado.